A gente vai bater papo agora esclarecendo as nossas dúvidas sobre endometriose. Eu recebo aqui no nosso estúdio a doutora Lígia Myung, que é ginecologista especialista em endometriose. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Prazer recebê-la aqui. E eu estou recebendo também a Maria Helena, que vai contar um pouco pra gente sobre a experiência dela com a doença. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui, viu? Querida. Doutora, eu queria começar perguntando para a senhora o que é endometriose. E eu acho que essa pergunta também é muito importante, porque conversando com mulheres que pensavam ter ou têm de fato a doença, eu percebo que o diagnóstico não é tão simples, né? Por favor. Isso mesmo. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, né? Esclarecendo sobre a endometriose. Então, a endometriose, a gente pode dizer assim, que é uma afecção ginecológica, né, que compromete as mulheres. E nada mais é do que o crescimento do tecido chamado endométrio fora do útero. Normalmente o endométrio, que ele é um tecido normal, ele é localizado na parte interna do útero, que é responsável pela menstruação todos os meses da mulher. Quando esse tecido, por algum motivo, ele cresce fora do útero, dentro do abdômen, por exemplo, que é o local mais comum do acometimento desse problema, então a mulher pode-se dizer assim que ela é portadora de endometriose. Quais os principais sintomas, doutora? Os principais sintomas, falamos que as 6 principais dores da mulher é a dor no período menstrual, que nós chamamos de cólicas menstruais, a dor fora do período menstrual, que quando a doença já está num grau mais avançado, a paciente tem dor todos os dias na pelve, a dor durante a intimidade, né, com o marido, né, principalmente na profundidade, a dor para urinar e evacuar no período menstrual e a dor que a gente fala de não conseguir ter filhos, a infertilidade. É um conjunto mesmo, São né? as 6 principais dores da mulher. E quero falar muito sobre infertilidade também, doutora, Claro. que é uma coisa que eu tenho muitas amigas que, enfim, daqui a pouco eu vou perguntar. Mas eu quero aproveitar a participação da Maria Helena aqui também e te perguntar, Maria Helena, quando você descobriu que estava com endometriose, foi fácil descobrir ou o diagnóstico foi complicado? O diagnóstico é bem complicado. É uma corrida aos médicos por vários anos seguidos para você conseguir chegar a esse diagnóstico. Maria Helena, e eu vou estender já para a doutora essa pergunta. Eu não tenho endometriose, mas por muito tempo eu tive problemas de cólica intensa no período da menstruação. E eu lembro que de muitas pessoas eu vi um certo preconceito. Então, você chega para trabalhar, a disposição não é a mesma. Dependendo de como está a cólica, e eu imagino que para endometriose isso deve ser muito pior, você fica indisposta, você tomou todos os remédios, não adiantou nada, e muitas vezes tinha que ir para o hospital, tomar o remédio, e mesmo assim saía com dor. E mulheres que não tinham cólica, ou outras pessoas que trabalham, que atuam com você, e às vezes até médicos olham e falam, mas ela está querendo um atestado, ela não está querendo trabalhar, mas é uma dor intensa. No caso da endometriose, que é pior ainda, isso aconteceu com você algumas vezes também? Eu posso ser franca com você? Por favor. Eu posso fazer a diferença? Uhum. A maioria dos programas focam na infertilidade. Mais de 40% dessas mulheres vivem incapacitadas pela dor. E dores constantes, não é dor só na menstruação. Então, primeiro, ela te rouba os 3 dias da menstruação, depois uma semana, depois 15 dias, um mês né? o resto da vida. Então, a gente tem que começar a tratar a endometriose como uma doença grave e um grave problema de saúde pública. Você falou que foi em vários médicos. Vários. Como que foi esse tratamento? Em alguns lugares você percebeu que as pessoas não achavam que não era para tanto? Como é que foi isso? Nossa, isso é muito comum no meio. Especialistas, nós temos aí 2% do que o Brasil precisa. A maioria não conhece a endometriose. E o que acontece? A pessoa que tem problema psicológico. E eu trabalho com várias mulheres no Brasil inteiro. E eu vejo esse sofrimento pelo profissional. Imagina, se o profissional, imagina a família em casa, né? Pelo profissional não acreditar na dor daquela portadora.
Doutora, tem até um projeto de lei para que a mulher possa ter 2 ou 3 dias para ficar em casa durante o período menstrual. Isso pensando só na cólica menstrual, que eu sei, pelo relato de amigas, que nem se compara ao que é a endometriose. Mas, de fato, sejam pessoas e até médicos que não são especialistas na área, ainda não acreditam muito nessa importância? Queria que a senhora falasse sobre isso, doutora. Olha, felizmente, a endometriose está se tornando uma doença cada vez mais conhecida, né, mais divulgada pela mídia. E a gente atribui, né, essa conquista muito, a gente agradece às nossas pacientes, como a Maria Helena, né, que é presidente, né, da Associação de Endometriose. E assim, realmente essa divulgação e o acesso às pessoas à internet tem facilitado isso. A endometriose ela é uma doença, é a principal causa de ausência das mulheres e das adolescentes na escola e no trabalho no mundo inteiro. E o problema é que cólica e dor a mulher tem todo mês. Então, assim, em alguns países em que a política de saúde pública é bastante eficaz, né? E eles vão atrás realmente de números, porque quando a mulher em idade fértil, reprodutiva, que ela pode estar trabalhando, tendo seus filhos, ela não consegue fazer isso por dor, né? Você pode contabilizar isso em perdas até para a própria nação, né? De ganho de trabalho, de produtividade. Então, realmente, como a Maria Helena falou, é uma doença muito importante, muito prevalente no mundo inteiro. A gente estima de cerca de 15% de todas as mulheres no mundo inteiro têm endometriose. E só não tem endometriose aquelas que não fizeram diagnóstico. E isso dá mais ou menos 5 milhões de brasileiros. É muita coisa. Doutora, eu quero te fazer uma pergunta pessoal. Eu quero entender por que a senhora escolheu se especializar nessa área. Tem um motivo? Sim, tem um motivo. Eu aqui gostaria de agradecer também ao professor Maurício Abrão, que o professor Maurício Abrão é ginecologista, foi o fundador da Sociedade Brasileira de Endometriose. E ele, por que eu agradeço a ele toda a oportunidade? Porque quando eu era aluna de medicina, ainda me formando médica, ele foi a pessoa que me inspirou a seguir a carreira da ginecologia e também da endometriose, né? Me sensibilizei bastante com todas as pacientes que atendemos no Hospital das Clínicas, que sofrem de endometriose, né? E então, na verdade, posso dizer que por influência positiva do professor Maurício, eu segui essa carreira e estou muito feliz porque é uma oportunidade de, como médica ginecologista, tratar de uma doença que atinge muitas mulheres e compromete muito a qualidade de vida. Então, é uma área em que me sinto muito útil na profissão e na missão que eu escolhi. Porque, doutora, mexe, como a Maria Helena estava falando pra gente, mexe muito no emocional. E ela estava falando sobre a questão do que a família pensa. Quando você cita todas as dores, eu fico imaginando se o marido daquela mulher, se o esposo, ele compreende a dor que ela sente e por que muitas vezes ela não consegue ter o relacionamento que o homem esperaria que ela tivesse. Muitas vezes ele não está entendendo isso também, né, doutora? Certamente. Na verdade, assim, nós temos pacientes que, por ser uma doença crônica de difícil tratamento, a mulher, os estudos mostram que a maioria das mulheres no mundo inteiro sofre de dores de endometriose por no mínimo 8 anos até achar um especialista. Meu Deus. Né? Isso começa desde cedo, então o preconceito... Pode acontecer desde o começo, desde as primeiras menstruações? É muito comum a mulher, quando descobre que tem endometriose, em geral ela tem mais de 30 anos de idade, quando ela parou de tomar as pílulas ou parou de se cuidar e quer começar a tentar engravidar, ela descobre que as dores voltaram das cólicas, não consegue engravidar, e elas lembram então que desde mocinhas, desde a época de escola, elas já sofriam preconceito porque faltavam num colégio de cólicas, tinham às vezes reflexo de náuseas e vômitos, iam ao pronto-socorro. E tem alguns estudiosos de endometriose em adolescentes que eles estimam dessas meninas que faltam na escola por cólicas severas, 70% delas têm endometriose. Por que eu percebo, doutor, e é que eu estou falando de senso comum,
que ainda hoje a maioria das meninas que começa a apresentar dores intensas de cólica tem algumas medidas que podem ser feitas. Uma delas é interromper a menstruação, utilizar pílulas de maneira continuada ou não. Aí tem adesivo, tem injeção, mas eu dificilmente vejo uma menina que pelas primeiras vezes com cólica vai, eu estou pensando aqui nas adolescentes, vai ao consultório já tentar um diagnóstico de endometriose. Por que isso acontece? É comum de fato ou é só uma impressão que eu tenho? Não, essa é uma impressão realmente que reflete a realidade, não só do Brasil, mas como todos os países do mundo. A endometriose, apesar de ser uma doença milenar, é uma doença que começou-se a corrida dos pesquisadores médicos em busca de um diagnóstico, em busca de saber o porquê que aparece essa doença. É uma doença com pesquisas e publicações mais recentes. E isso, na verdade, reflete na formação do médico, do ginecologista, em todas as pessoas envolvidas no cuidado com o paciente, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, que nós temos a divisão do sistema de saúde em sistema de unidades básicas, que não tem necessariamente ginecologistas todos os dias, porque é um atendimento básico, né, de assistência primária, que o ideal mesmo seria que pudéssemos capacitar, né, esses profissionais, esses agentes de saúde, né, que têm o primeiro contato com a população, que pudessem instruir, né, a população dos primeiros sintomas de endometriose e eles fossem, então, capacitados, instruídos para encaminhar para os ginecologistas e os ginecologistas também tivessem uma formação melhor em sempre pensar nesse diagnóstico de endometriose. E outro desafio também é o diagnóstico da endometriose. Como que ele é feito? O diagnóstico da endometriose é feita de diversas formas, dependendo do país em que foi desenvolvido o exame para o diagnóstico. No Brasil, nós temos a alegria de dizer que desenvolveu-se no Brasil o diagnóstico via ultrassonografia com o preparo intestinal da doença na forma profunda. Então, o brasileiro foi pioneiro nesse desenvolver essa técnica, que é um exame que todo mundo pode ter acesso de baixo custo, né? E o grande desafio na questão da ultrassom é que você precisa capacitar médicos ultrassonografistas que possam fazer esse diagnóstico, porque a ultrassom que é feita todo ano, de rotina, como se fosse um exame de check-up, nem sempre é capaz de diagnosticar a doença. A cólica menstrual, ela é comum? Até onde a mulher tem que suportar isso como algo necessário? A cólica menstrual é muito comum. E existem várias causas para a cólica menstrual. Nem sempre endometriose é o principal diagnóstico. Mas se a gente pensar que se as cólicas estiverem incapacitando você para suas atividades, seja na escola, numa menina adolescente ou no seu trabalho, mesmo que você esteja tomando medicamento e pílulas que tenham melhorado as cólicas ou até mesmo zerado, você precisa relatar para o seu ginecologista, porque muitas vezes a doença está mascarada pelo uso da pílula ou dos analgésicos. E até mesmo culturalmente a mulher é condicionada a achar que cólica é normal, ou quando casar passa, quando tiver filho passa. Na verdade, assim, se você já teve cólicas que incapacitaram você de trabalhar, ou você sempre tem que tomar remédio para melhorar de cólica, para você conseguir fazer alguma coisa, você precisa dizer para o seu ginecologista, ou até mesmo tem muitas pacientes que elas mesmas falam para os ginecologistas delas, será que eu não tenho endometriose? Então que esse programa sirva de repente para você levantar esse alerta para o seu médico, né? Com certeza. Então esse é o recado mais importante. E mesmo que não seja endometriose, não é normal que você perca um dia de trabalho, um dia de escola por isso. Descubra o que é e faça o tratamento, porque não é para sofrer com isso, né, doutora? Claro, e de todas as causas femininas para não conseguir engravidar, por exemplo, 50% das causas é atribuída à endometriose. Doutora, eu queria te pedir a orientação nessa hora, porque o que eu percebo, a mulher usou a pílula por muito tempo, então a dor estava mascarada, vai tentar engravidar, não consegue, ou pior, ela é assintomática e a endometriose está ali escondidinha. Às vezes são anos de tratamento e, na verdade, o que ela devia ter tratado era a endometriose. Queria que a senhora falasse sobre isso também. Claro, claro. Na verdade, assim, só para dizer, então, que as pílulas que são tradicionalmente usadas para melhorar as cólicas e os medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios, eles fazem parte do rol oficial do tratamento para endometriose, porém, lembrar que quando você usa esses medicamentos, você está tratando os sintomas da doença. A doença em si, ela, como a Maria Helena falou, ela tem uma característica de causar um prejuízo
na vida da mulher muito grande, então desse ponto de vista a gente pode até dizer que ela não é benigna, né? E ela carrega esse diagnóstico por muitos anos, até por muito tempo na vida. E pode até engravidar algumas vezes, né, doutora? Exatamente. Então, assim, se você tem pouca dor, você não precisa tomar pílula ou anticoncepcional. Ou você tem muita dor, mas você fica bem com medicamentos e você tem uma qualidade de vida boa e você não quer ter filhos, você pode até acompanhar a endometriose com exames periódicos, com especialistas, né? Porque nem todo exame Uma pergunta vai virar câncer, doutora? Acho que muitas pessoas te perguntam isso, né? Não tem esse risco, né? Endometriose não vira câncer. Agora, alguns estudos mais atuais, eles têm visto alguma associação. Não quer dizer que seja causa, mas alguns casos de endometriose, por exemplo, de ovário ou de apêndice, eles concomitantemente podem ter alguns diagnósticos de câncer associado, mas não tem não é a endometriose que evoluiu para isso, né? Por enquanto não podemos fazer isso, é uma doença benigna, bem estabelecida, né? Então, assim, se você acompanha com especialista e exames especializados a doença e você não tem dor, você está bem, não é obrigatório você ir para alguma cirurgia necessariamente. Que é um dos tratamentos, né, doutora? Exatamente. Agora, se você tem dor, não melhora com medicamentos, você quer ter filhos, não pode tomar pílula, você tem muita dor, a cirurgia é o tratamento indicado para esses casos. Doutora, eu conheço uma amiga que operou e o médico falou para ela que quando ele foi operar, ele encontrou mais focos do que ele havia percebido no diagnóstico já feito. Isso acontece também na hora da cirurgia, então? Isso acontece muito, porque nem todos os lugares em que se faz a ultrassom especializada para endometriose, você tem médicos muito experientes. Você tem, a medicina ela tem profissionais com graus de experiências diferentes, então o valor de acurácia do exame varia muito de profissional para profissional. E porque a endometriose, para ver na ultrassom ou na ressonância, ela tem que ser na forma profunda. Você pode ter focos leves, superficiais, que não são possíveis ainda de ser diagnosticados por exames, apenas são diagnosticados pela laparoscopia. Então não tem um melhor tratamento. Pelo que eu estou vendo, doutora, tem a indicação correta para cada mulher, é isso? Isso mesmo. Então a gente pode falar do tratamento com pílulas e medicamentos e cirurgia, basicamente são esses? Basicamente esses. Vocês voltam? Vamos fazer um bate-papo de novo para continuar esse assunto daqui? Porque é um assunto que acomete tantas mulheres e tantas famílias, porque se a gente for pensar, a mulher ela está inserida dentro de uma família, está inserida dentro de uma empresa. Então, a empresa também é acometida, a família é acometida. E esse assunto ainda rende muitas perguntas. E por mais que a gente saiba de toda a evolução, há 10 anos a conversa seria outra, se a gente voltar a 10 anos. Hoje a gente evoluiu muito, mas precisa evoluir muito mais. Então, eu convido vocês para voltarem. Quem quiser entrar em contato com a doutora Lídia, o site é o www.medicinadamulher.com.br e o telefone 0 operadora 11 5180 3344. Doutora Lídia, foi um prazer. Muito obrigada pela por ter vindo. Espero que possa voltar em breve, viu? Obrigada.